choro agudo do bebê ecoava pela primeira classe como uma sirene. Um som que nem os milhões do pai bilionário conseguiam calar. O homem, cego de fúria, humilhava a esposa, as comissárias e até uma passageira pobre que ousou se aproximar. Mas ele não contava com o filho dela, um pobre menino negro, de olhar profundo, que se levantou e fez algo que desafiou a lógica, calando não apenas o bebê, mas a arrogância de todos naquele avião. E o som ambiente é o zumbido ansioso de um aeroporto internacional. Vemos o portão de embarque de um voo longo, de São Paulo para Nova York. A fila da classe econômica é longa, cansada. A fila da primeira classe é curta, exclusiva. A linha que separava os dois mundos era invisível, mas tão impenetrável quanto o aço. De um lado, o mundo do carpete felpudo, do champanhe de boas-vindas e do espaço. Do outro, o mundo da espera, do espaço mínimo e da resignação. Foi nessa segunda fila que Mariana, 38 anos, e seu filho, Davi, 10, aguardavam. Mariana era uma mulher cuja beleza fora desgastada pela preocupação. Ela era faxineira, e suas mãos, seu instrumento de trabalho, estavam começando a traí-la. Um tremor fino, mas persistente, e uma dor que irradiava pelos tendões haviam sido diagnosticados por médicos no Brasil como o início de uma síndrome rara e degenerativa. O tratamento experimental, sua única esperança de não perder o movimento completo das mãos, só estava disponível em um hospital em Nova York. Esta viagem não era um luxo, era um ato de desespero. As passagens, compradas na tarifa mais baixa e inflexível, haviam consumido cada centavo de suas economias, o dinheiro guardado por uma década de trabalho árduo, desde que seu marido falecera. Ela olhava para o passaporte com uma mistura de medo e esperança. A responsabilidade de mãe e provedora pesando sobre ela como a própria gravidade. Davi, ao seu lado, era o oposto. Ele era pura percepção. Um menino negro de olhos grandes e curiosos, que absorvia o mundo não pela visão, mas pela audição. Era sua primeira vez em um avião. E para ele, o aeroporto era uma sinfonia caótica. O anúncio nos alto-falantes em dó sustenido, o zumbido das lâmpadas fluorescentes em si bemol, o arrastar das malas no piso criando um ritmo quebrado. Ele era quieto. Não por timidez, mas porque estava sempre ouvindo. Mariana costumava dizer que Davi tinha ouvidos de avó, uma sensibilidade que vinha de uma longa linhagem de cantadoras e benzedeiras. Ele não apenas ouvia sons, ele ouvia sentimentos. Na fila ao lado, o embarque da primeira classe começava. Otávio Bastos, 52 anos, um titã do mercado financeiro, mal olhou para a comissária ao entregar seu passaporte. Ele era um homem acostumado a transações, não a interações. Tudo em sua vida era medido em termos de custo e benefício, e sua paciência era um recurso escasso. Atrás dele vinha sua esposa, Beatriz, 30 anos, uma mulher cuja juventude era ofuscada por uma ansiedade visível. Ela carregava no colo a fonte de toda a atenção daquele dia. Tomás, o herdeiro de 1 ano, que já começava a choramingar. A viagem era para fechar um negócio de 9 dígitos em Manhattan, e Otávio via o filho não com afeto, mas como um passivo. Um risco operacional para sua concentração. O voo começou. Mariana e Davi se acomodaram em seus assentos apertados na última fileira da classe econômica. Assim que o avião atingiu a altitude de cruzeiro, o inferno começou. O choro não era um choro comum. Era um grito agudo, incessante, que parecia perfurar o metal da aeronave. Vinha da primeira classe. Tomás estava inconsolável. Na cabine de luxo, o pânico se instalava. Beatriz, humilhada pelos olhares de reprovação dos outros passageiros e pelo desprezo evidente do marido, tentava de tudo. Ela balançava, cantava, oferecia a mamadeira, uma chupeta, um iPad com desenhos coloridos. Cada tentativa era recebida com um grito ainda mais alto. "Beatriz, cale essa criança", sibilou Otávio, sem tirar os olhos do gráfico de ações em seu laptop. O zumbido agudo do computador se misturava ao choro. "Eu paguei uma fortuna por silêncio. Você não consegue fazer uma única coisa direito?" "Ele não para, Otávio. Acho que é o ouvido dele", ela respondeu, as lágrimas de frustração brotando em seus olhos. "Problema seu. Resolva", ele rosnou. As comissárias de bordo, treinadas para lidar com qualquer coisa, exceto a fúria de um bilionário e o choro de seu filho, tentavam ajudar com sorrisos tensos, oferecendo brinquedos e lenços quentes. Mas nada funcionava. O choro era um alarme de incêndio que ninguém conseguia desligar. 3 horas de voo se passaram. 3 horas de gritos ininterruptos. Na classe econômica, o clima era de irritação contida. As pessoas colocavam fones de ouvido, cobriam a cabeça com travesseiros. Mariana, que sofria de uma leve claustrofobia e estava sentindo os primeiros efeitos de sua condição, começou a se sentir mal. A dor em suas mãos irradiava,
e o som agudo do choro parecia fincar agulhas em seus ouvidos. Filho, preciso ir ao banheiro. Não estou me sentindo bem. Ela sussurrou para Davi. O banheiro de sua seção estava ocupado, com uma pequena fila se formando. A tontura de Mariana aumentou. O avião balançou com uma leve turbulência e ela sentiu o estômago revirar. Ela precisava de ar, precisava de um banheiro agora. Sem pensar, ela segurou a mão de Davi e deu um passo desesperado através da cortina que separava os mundos em direção ao banheiro da primeira classe, que ela sabia estar vazio. Foi como pisar em um campo minado. A comissária-chefe, exausta e no limite, a interceptou imediatamente. Senhora, por favor, retorne ao seu assento. Este banheiro é exclusivo para passageiros da primeira classe. É uma emergência, minha mãe está passando mal, Davi falou, sua voz clara soando pela primeira vez. O choro de Tomás parou por um segundo, surpreso pelo novo som, mas logo retomou com força total. A voz de Davi atraiu a atenção de Otávio. Ele levantou a cabeça de seu laptop e viu a cena. A mulher pobre, de roupas simples. O menino negro de olhos assustados. Uma invasão, uma violação de seu espaço comprado. O que diabos é isso? A voz de Otávio cortou o ar, mais alta que o choro do bebê. Eu pago R$200 mil por esta cabine para não ter que lidar com esse tipo de gente. O que essa mulher e esse garoto estão fazendo aqui? A humilhação foi instantânea e brutal. A comissária encolheu-se. Beatriz olhou para Mariana com uma breve centelha de solidariedade de mãe, mas rapidamente baixou os olhos sob o olhar furioso do marido. Senhora, disse Otávio, levantando-se e bloqueando o caminho de Mariana. Seu lugar e o lugar do seu filho é lá atrás, com os outros. Agora volte para lá antes que eu mande o comandante parar este avião e desembarcar vocês por insubordinação. O rosto de Mariana queimou. A tontura, a dor nas mãos, o medo da viagem, tudo desapareceu, substituído pela ardência da vergonha pública. Ela agarrou a mão de Davi com força. Me desculpe, senhor, não vai se repetir. Ela se virou e puxou Davi para trás da cortina. Mas Davi não estava olhando para Otávio. Ele não estava ouvindo a humilhação. Ele estava olhando para o bebê Tomás, que chorava em seu berço. E pela primeira vez, Davi franziu o senho, não de medo, mas de concentração. Ele tinha ouvido o zumbido do laptop de Otávio, o tom agudo da voz do homem, e a frequência exata do choro do bebê. Os sons não batiam, eles estavam em guerra, e aquela guerra sonora, ele percebeu, era a verdadeira causa da dor da criança. A volta para a classe econômica foi uma caminhada da vergonha. Mariana tremia, não de náusea, mas de raiva e impotência. Ela se sentou, apertou o cinto e fechou os olhos, tentando se dissociar do ambiente, da humilhação, da dor em suas mãos que parecia piorar com o estresse. Ela só queria proteger seu filho, e o mundo parecia determinado a lembrá-la de que, para pessoas como Otávio Bastos, eles não eram nada. Davi, no entanto, estava em outro lugar. Ele se sentou ao lado da janela, mas não olhou para as nuvens. Ele fechou os olhos. A humilhação de sua mãe doía nele, mas o choro do bebê doía ainda mais. De uma forma diferente, era um problema que precisava ser resolvido. Ele começou a dissecar o som. O choro não era apenas alto, era dissonante. Havia uma nota aguda, um fá sustenido, que coincidia perfeitamente com o zumbido dos motores do avião, mas era amplificado por outra coisa, um zumbido eletrônico, mais agudo. O laptop, o homem gritava, o bebê gritava, o avião gritava. Era uma cacofonia de dor. Mãe, ele sussurrou. Agora não, Davi. Por favor. Mariana respondeu, a voz abafada. Mãe, eu acho que posso ajudar. O bebê, ele tá com dor por causa dos barulhos. Todos os barulhos juntos. Tá machucando o ouvido dele. Mariana abriu os olhos, o pânico substituindo a raiva. Davi, não. Você ouviu o que aquele homem disse? Fique quieto. Não é nosso problema. Nós não pertencemos àquele lugar. Mas ele não vai parar, mãe. O som tá errado. Fique quieto, filho. Ela implorou, sua voz se quebrando. A última coisa que ela precisava era de mais confusão. Enquanto isso, na primeira classe, a situação havia se tornado insustentável. Já eram 5 horas de voo. O bebê Tomás estava agora em um estado de exaustão histérica. Ele chorava, perdia o fôlego, engasgava e recomeçava, o rosto vermelho e inchado. Beatriz estava devastada, chorando silenciosamente em sua poltrona, tendo desistido de tentar. As comissárias haviam esgotado seu arsenal. A cabine inteira estava mergulhada em um silêncio tenso e hostil, quebrado apenas pelos gritos da criança. Otávio Bastos estava lívido. O negócio de bilhões de dólares que ele precisava fechar dependia de uma análise complexa que ele deveria fazer durante o voo, mas a concentração era impossível. Cada grito do filho
Era um prego em seu cérebro. Eu vou processar esta companhia aérea, ele gritou para a comissária-chefe. Vou garantir que vocês percam sua licença. Eu paguei pelo silêncio. Eu exijo silêncio. Foi nesse exato momento, no auge da fúria de Otávio, que o impensável aconteceu. Davi, movido por um impulso que era mais forte que o medo de sua mãe, mais forte que a lógica, levantou-se. Ele não conseguia mais suportar aquela música de dor. Antes que Mariana pudesse agarrá-lo, ele se soltou e correu. Ele passou pela cortina da primeira classe como um pequeno fantasma determinado. Ele parou no meio do corredor, bem ao lado do assento do bilionário. O silêncio desta vez foi total. Até o bebê, surpreso pela aparição repentina, parou de chorar por um segundo. Antes de retomar o grito, Otávio Bastos se virou lentamente. Seu rosto, antes vermelho de raiva, tornou-se pálido de fúria. De novo, ele rosnou, a voz baixa e perigosa. Segurança! Tire esse garoto daqui! Eu vou mandar prender você e sua mãe quando pousarmos. Mariana correu atrás dele, desesperada, pronta para se jogar de joelhos e implorar por perdão. Senhor, me perdoe. Ele é só uma criança. Davi, volte aqui agora. Mas Davi não se moveu. Ele não olhou para Otávio. Ele olhou para o bebê Tomás. E então, ele falou, sua voz infantil soando clara e calma em meio ao caos. Ele não vai parar enquanto o senhor não desligar o computador. O som agudo está brigando com o som do avião. E a sua voz, o senhor grita na mesma nota. Está machucando o ouvido dele. Por favor, desligue tudo. A audácia da declaração paralisou a todos. Otávio olhou para o garoto como se ele fosse um louco. O que você disse? Perguntou Otávio, incrédulo. Deixe ele tentar. Uma voz feminina surgiu. Era Beatriz. Ela se levantou, os olhos vermelhos e inchados. O desespero quebrando qualquer barreira de classe social. Otávio, pelo amor de Deus, o que temos a perder? Ele é só um menino. Deixe ele tentar. Otávio olhou para a esposa, depois para o garoto, depois para os outros passageiros que os observavam, e um sorriso cruel e feio se formou em seus lábios. Ele viu ali a oportunidade perfeita para solidificar sua dominância, para transformar seu estresse em entretenimento sádico. Ah, é, ele disse cruzando os braços. O filho da faxineira, o pequeno curandeiro. O que você vai fazer? Uma reza? Uma macumba? Um feitiço que aprendeu no seu bairro? A ofensa racial e classista pairou no ar, fazendo Mariana recuar como se tivesse levado um tapa. Tudo bem, disse Otávio, levantando a voz para que todos na cabine pudessem ouvir. Vamos fazer um jogo. Você tem 5 minutos para calar essa criança. 5. Se você conseguir, eu dou à sua mãe $10.000 em espécie. Ele abriu sua maleta de couro e tirou um maço de notas, jogando-o no assento vazio. O dinheiro se espalhou, mas... Ele continuou, o sorriso se alargando. Se você falhar, e você vai falhar, eu vou pessoalmente garantir que sua mãe nunca mais limpe um chão nesta cidade. Eu vou ligar para cada empresa de limpeza, cada síndico que eu conheço, e vou colocar o nome dela na lista negra. Você vai custar o emprego dela. Temos um acordo, pequeno mágico? Mariana estava prestes a desmaiar. Não, senhor. Por favor. Vamos embora, Davi. Ele não sabe o que diz, mas Davi não olhou para o dinheiro. Ele não olhou para a mãe apavorada. Ele olhou para Otávio, seus olhos de 10 anos carregando a sabedoria de 100. E assentiu. Eu não quero o dinheiro, disse ele. Eu só quero que o senhor desligue tudo e que o senhor fique em silêncio. A aposta estava feita. A cabine da primeira classe havia se tornado uma arena. E o garoto pobre, com nada além de sua percepção, estava prestes a enfrentar o titã, com a vida de sua mãe na balança. Parte 3. A Sinfonia do Silêncio. O silêncio que se seguiu à aceitação de Davi era mais pesado do que o choro. Otávio Bastos, com um gesto teatral de escárnio, fechou seu laptop. O zumbido eletrônico agudo cessou. Ele se recostou em sua poltrona, cruzou os braços e disse: O relógio está contando, garoto. Faça sua mágica. Beatriz se encolheu, segurando o bebê Tomás, que continuava a gritar, talvez agora sentindo a tensão inacreditável no ar. Mariana estava paralisada perto da cortina, rezando, o rosto banhado em lágrimas silenciosas. Davi não se moveu em direção ao bebê. Ele se sentou no chão do corredor, no meio da cabine, fechou os olhos e, por um momento, apenas ouviu. Ele ouviu o choro agudo, lá sustenido, o zumbido grave dos motores, sol, a circulação do ar. Ré, era uma bagunça, um caos de frequências em guerra. Enquanto ele se concentrava, a narrativa mergulha em sua memória. Na origem de seu dom, não era mágica. Era um legado. Vemos uma casa simples no interior. Anos atrás, uma senhora negra, de cabelos brancos e sorriso largo. Vó Benedita. Ela está sentada em uma cadeira de balanço, com um Davi de 5 anos em seu colo. Ela não sabe ler partituras, mas sua voz é um instrumento de poder. Ela era uma
cantadeira de acalantos, uma tradição passada por gerações. O mundo, meu neto, dizia ela com sua voz rouca e aveludada, não é feito de coisas, é feito de música. Cada pessoa, cada bicho, cada planta tem sua própria canção. A dor é só uma música que saiu do tom. Vemos Davi, com 6 anos no quintal. Um cachorro do vizinho, amarrado, late desesperadamente, sem parar. Davi se aproxima da cerca não com medo, mas com curiosidade. Ele ouve o latido. Ele inclina a cabeça e ele começa a cantarolar. Um humming baixo, uma única nota grave e longa. Um dó. O cachorro para de latir. Ele inclina a cabeça, confuso. Davi muda a nota, subindo um tom. O cachorro se senta. Em minutos, o animal está quieto, olhando para o menino. Você tem o ouvido, meu filho, vó Benedita diz, sorrindo. Você não impõe a sua música. Você ouve a música do outro e ajuda ela a encontrar o caminho de volta ao avião. Davi abriu os olhos. Ele sabia o que fazer. Ele não se aproximou do bebê. Ele olhou para a mãe, Mariana, e fez um gesto para que ela se aproximasse. Ela veio, tremendo. Mãe, respira comigo, ele sussurrou. Ele precisava de uma âncora de paz naquele ambiente. Ele começou a respirar fundo. E ela, por puro instinto, o imitou. Então, Davi começou. Não foi um canto, foi um humming. Um som baixo, gutural, quase inaudível. Ele começou na nota exata do motor do avião. Sol. Ele não lutou contra o barulho. Ele se juntou a ele. Ele se tornou o som do avião. Por 30 segundos, ele apenas manteve aquela nota, criando uma base harmônica. O choro de Tomás vacilou. A nota aguda, lá sustenido, perdeu força. Tornou-se um choro confuso, menos desesperado. O bebê olhou na direção de Davi. Agora, a mágica. Davi, ainda mantendo a nota grave do motor, começou a tecer uma segunda melodia com a parte de cima de sua voz. Uma melodia incrivelmente simples, pentatônica. Um acalanto que sua avó cantava. Uma canção sem palavras. Era a música da casa, da segurança, da terra. Ele introduziu um ré, criando um acorde de sol maior com o motor. O ambiente da cabine mudou. A tensão, que era quase física, começou a se dissipar. O bebê Tomás parou de chorar. Ele soluçou. 1, 2 vezes. Seus pequenos punhos, antes cerrados de dor, se abriram. Davi, vendo que tinha a atenção da criança, sorriu levemente. Ele se levantou devagar e se aproximou do assento. Beatriz o observava, sem respirar. Otávio estava inclinado para a frente, a boca ligeiramente aberta, a arrogância esquecida, substituída por uma incredulidade primitiva. Davi parou ao lado de Tomás. O bebê o encarou, os olhos ainda molhados. Davi, ainda cantarolando, mudou a melodia, tornando-a mais suave. E então, ele fez o que sua avó fazia. Ele colocou a mão levemente acima da orelha do bebê, sem tocar, e soprou. Um sopro quente, suave, que carregava a vibração do seu canto. O corpo de Tomás relaxou instantaneamente. Os soluços pararam. O bebê piscou lentamente, seus olhos se fechando. Ele soltou um longo suspiro, um som de alívio profundo. E então, pela primeira vez em 5 horas, ele dormiu. Um sono pesado, pacífico, absoluto. O silêncio que caiu sobre a primeira classe era sagrado. Ninguém se mexia. Os passageiros, que antes riam, agora olhavam para Davi como se tivessem testemunhado um milagre bíblico. As comissárias de bordo tinham lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana estava apoiada na parede, soluçando silenciosamente de orgulho, alívio e um medo profundo do que acabara de acontecer. Davi ficou ali por mais 1 minuto, cantarolando a melodia cada vez mais baixo, até que ela se fundiu com o som do motor, trazendo a harmonia de volta ao mundo. Ele se virou e olhou para Otávio Bastos. O bilionário estava pálido, congelado. Ele olhava do filho adormecido para o menino negro e pobre que estava parado à sua frente. O maço de $10.000 ainda estava espalhado no assento ao lado dele. Parecia sujo, insignificante. Davi não disse nada, apenas deu um passo para trás, pegou a mão trêmula de sua mãe e, em silêncio, atravessou a cortina de volta para a classe econômica. Atrás dele, ele deixou uma cabine inteira em estado de choque e um homem muito rico e poderoso, confrontando a falência absoluta de seu poder. O restante do voo, às 4 horas seguintes, foi de um silêncio surreal. O bebê Tomás dormiu profundamente, algo que, segundo Beatriz, ele não fazia há dias. Na primeira classe, a atmosfera mudou de alívio para reverência. Ninguém falava alto. Os passageiros cochichavam entre si, olhando constantemente para a cortina que separava os mundos, como se esperassem que o menino voltasse. Otávio Bastos não trabalhou. Ele não abriu o laptop. Ele apenas ficou lá, olhando para o nada, reprocessando o que havia acontecido. A humilhação que ele planejara para o menino havia se voltado contra ele com uma força devastadora. Ele, o homem que dobrava mercados e destruía concorrentes,
Havia sido reduzido à impotência por seu próprio filho e salvo por uma criança que ele havia comparado a um bruxo. A ameaça que ele fez sobre o emprego de Mariana ecoava em sua mente, agora soando patética e vergonhosa. O dinheiro no assento ao lado parecia uma ofensa, mas a história ainda não havia acabado. Havia outro passageiro na primeira classe que assistiu a tudo com um interesse que ia além da curiosidade. Um homem elegante, de cabelos grisalhos, sentado na poltrona 1A. Ele não era um empresário, era o maestro Antônio Carvalho, o lendário diretor artístico da Filarmônica de Nova York, um dos ouvidos mais exigentes do planeta. Assim que o avião pousou e o sinal de atar cintos se apagou, enquanto as pessoas começavam a pegar suas bagagens, o maestro Carvalho se levantou. Ele ignorou Otávio e caminhou direto para a cortina. Entrando na classe econômica, ele encontrou Davi e Mariana na última fileira, arrumando suas coisas. "Com licença", disse ele, sua voz com um leve sotaque. Mariana gelou, esperando outra repreensão. "Meu nome é Antônio Carvalho." Ele estendeu a mão para Mariana, que a limpou nervosamente no vestido antes de apertá-la. "Eu preciso dizer à senhora, o que seu filho fez não foi um truque. Foi genialidade." Mariana e Davi o olharam, confusos. "Eu sou músico", ele continuou. "Seu filho tem o que chamamos de ouvido absoluto, mas é mais do que isso. Ele tem uma sensibilidade empática às frequências. O que ele fez foi, em termos técnicos, uma resolução de acorde. Ele ouviu a dissonância entre o motor, a eletrônica e a dor da criança. Ele usou a própria voz como uma nota tônica, uma âncora, e resolveu a tensão. É algo que compositores levam a vida inteira para aprender. Ele fez isso instintivamente." Ele se ajoelhou na frente de Davi. "Você gosta de música, garoto?" Davi sorriu pela primeira vez. "Eu gosto de som, senhor. Eu gosto de quando o som fica certo." O maestro riu, os olhos brilhando. "Pois você acertou o som hoje de uma forma que eu nunca vi." Ele entregou um cartão a Mariana. "Quando vocês se estabelecerem, me liguem. Um dom como esse não pode ser desperdiçado limpando o chão que os outros sujam." Nesse momento, Otávio Bastos apareceu atrás dele, seguido por Beatriz, que agora carregava Tomás, adormecido e sereno, em seus braços. A presença do bilionário fez Mariana encolher-se novamente. Otávio parecia um homem diferente. A arrogância havia sido substituída por uma exaustão humilde. Ele ouviu as palavras do maestro. Ele viu o cartão. Ele percebeu que havia humilhado não apenas uma criança, mas um prodígio reconhecido por um mestre. Ele esperou o maestro se afastar. Então, ele olhou para Mariana. O homem que comandava salas de reuniões com gritos agora falava baixo, com dificuldade. "Dona Mariana", ele começou, engolindo em seco. O dona era novo. As palavras que usei foram indesculpáveis. Eu estava estressado, furioso, e fui um completo idiota. E um racista. A admissão foi dolorosa. Eu ameacei seu emprego. E em vez disso, seu filho salvou o meu. Salvo minha sanidade e a do meu filho. Beatriz deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo livremente. "Ele não dorme assim há semanas", ela sussurrou, tocando o braço de Mariana. "Obrigada. Do fundo do meu coração de mãe, obrigada." Mariana, vendo a sinceridade naqueles olhos, apenas assentiu, as lágrimas vindo às suas próprias. Otávio então olhou para Davi. "Aquela oferta, os $10.000, é seu. Nós não queremos seu dinheiro, senhor", disse Mariana, com uma dignidade recém-redescoberta. "Eu sei", disse Otávio. "Não é um pagamento, é um pedido de desculpas. Mas vocês merecem mais." Ele fez uma pausa e então perguntou a coisa certa. "Por que vocês estão viajando para Nova York?" Mariana hesitou, mas a vulnerabilidade de Beatriz a desarmou. "Eu estou doente. Minhas mãos. Vim para um tratamento experimental. É nossa única esperança." Otávio fechou os olhos por um momento, absorvendo a ironia. A mulher que ele ameaçou tirar o ganha-pão estava viajando para salvar seu ganha-pão. Ele pegou seu celular, fez uma única ligação ali mesmo no corredor do avião. "Dr. Harrison, é Otávio Bastos. Sim, desculpe ligar no seu celular. Eu tenho uma paciente para você. Uma emergência." "Não, o nome dela é Mariana. Ela é família. Eu quero sua equipe inteira nela amanhã. Todos os custos, tudo, na minha conta pessoal." "Não, Harrison, você não entendeu. Ela é mais importante que meu próximo negócio. Apenas cuide dela." Ele desligou e olhou para Mariana. "O Dr. Harrison é o melhor cirurgião de mãos do mundo. Ele vai cuidar de você." 6 meses depois, a cena se abre em um estúdio de música iluminado em Nova York. É parte da Juilliard School, a mais prestigiada do mundo. Davi, agora com 11 anos, está sentado ao piano, os olhos fechados, tocando uma melodia complexa, mas serena. O maestro Carvalho o observa com um sorriso orgulhoso. Davi está ali com uma bolsa integral,
financiada por um patrono anônimo das artes. A porta do estúdio se abre. Mariana entra. Suas mãos estão perfeitas. A cirurgia e a fisioterapia, pagas por Otávio, foram um sucesso. Ela não é mais faxineira. Ela agora trabalha como assistente administrativa na Fundação Musical do Maestro, ajudando outras crianças. Ela e Davi saem do prédio e encontram um carro esperando por eles. Beatriz sai do carro sorrindo e abraça Mariana. Prontos? Otávio está esperando por nós no parque. A cena final. Um parque em um dia ensolarado de outono. Otávio Bastos está sentado na grama, de terno, mas com a gravata afrouxada. Ele está brincando com Tomás, agora um menino feliz e saudável. Ele joga o filho no ar, e o menino gargalha. Davi se aproxima. Otávio sorri para ele. Ei, gênio, como foi a aula? Foi boa, diz Davi sentando-se ao lado dele. Eles têm um som muito limpo lá. Otávio ri, uma risada genuína, sem arrogância. Ele aprendeu, 30,000 pés acima do chão, que o verdadeiro poder não é sobre calar o mundo, mas sobre ter a sabedoria de ouvir, e que, às vezes, a melodia mais curativa e poderosa não vem de uma orquestra inteira, mas da voz silenciosa de um menino que entende a frequência do coração. A história de Davi e Otávio nos mostra que, mesmo em um mundo dividido pelo dinheiro e pelo poder, o dom da empatia é a única força capaz de calar o caos. Ela nos ensina que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas na harmonia que ela traz ao mundo, e que os maiores milagres acontecem quando paramos de gritar e começamos a ouvir. Se esta jornada de um menino que usou o som para ensinar o silêncio tocou sua alma, deixe o seu like para que esta mensagem de esperança ressoe mais longe. Comente aqui embaixo qual foi o momento da história que mais te arrepiou, e não se esqueça de se inscrever no canal Histórias que Marcam, porque as maiores reviravoltas da vida estão escondidas nas frequências que só o coração pode ouvir. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e descubra outra história incrível que prova que ninguém é pequeno demais para mudar o mundo.